Organizações esquerdistas estão destruindo obras de arte históricas pelo mundo inteiro. E isso vai chegar no Brasil. Você acha que isso é o quê? É uma coincidência? São jovens dinâmicos, né? Querendo fazer revolução comunista? Não. Isso é só superfície. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que tem por trás disso, trazendo um colunista da Valete para te explicar na profundidade de onde vem o problema e quando, tá? E como ele atinge o nosso país. Já deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Você vê que até pra quebrar, o cara é... It is time for deeds and not words. It is time to just stop oil. Politics is failing us. Politics failed women in 1914. If millions will die due to new oil and gas licensing, millions! If we love history, if we love art, and if we love our families, we must just stop oil! Que ato ridículo, meu Deus do céu. Essa obra que a gente viu eles martelando é do século XVII, tá? É um Velázquez do século XVII. Olha só, essa obra sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, à Revolução Francesa, à Revolução Industrial, e ela vai sucumbir a essa geração de Enzos e Valentinas, cara. Security! Tá nervosa ou não a menina, hein? Toda tremendo, olha lá. Vamos lá, põe outra. Vai lá. Hallo. Wo wollen Sie kommen? Menschen hungern. Menschen frieren. Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können. Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört? Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Wann ist der Punkt erreicht, an den ihr hinhört? Wann ist der Punkt erreicht, an den ihr hinhört und nicht einfach so weitermacht? Ela pega e fala o seguinte: olha, nós estamos com medo de sopa de tomate em obras de arte. A gente tem que estar com medo das nossas famílias não terem o que comer, né? É assim, é aquele botão. E a fome na África da maneira mais burra possível, né? Estou com medo que a minha família passe fome, então vou jogar sopa de tomate, molho de tomate em obras de arte. Ataque a la Mona Lisa. Esses caras que estão fazendo isso, eles são do que a imprensa chama, né, de organização não governamental. Eles são de uma organização criminosa, essa é a verdade, tá? Cujo principal mote, né, Just Stop Oil, é: eu não quero mais que você explore o petróleo. O que é um contrassenso absurdo, né? A própria sopa de tomate, as tintas que eles usam, o martelinho que o cara foi lá martelar, só chegaram às mãos desses caras por causa da exploração de petróleo, né? Eles foram transportados por caminhões, com muita certeza. Mais do que isso, a roupa que esses caras estão usando, dependendo do fio que foi feito, a roupa que esses caras estão usando, eles estão vestindo, tá, derivados de petróleo.
Esse é o tamanho da contradição. Mas eu trouxe aqui o nosso correspondente internacional que está aí na Europa para falar sobre isso, que ele entende bastante sobre isso, é colunista da Valete, para que você não fique só no debate raso, para que você entenda com um pouquinho de profundidade sobre esse assunto. Aqui no Brasil, você pode ter certeza que essa moda vai chegar. Já tentaram, né? Já o inteligentão já quis queimar a estátua do Borba Gato, né? Uma estátua de cerâmica com pneus. O cara achou que a temperatura, né, do pneu pegando fogo fosse destruir uma estátua de cerâmica. Essa é a genialidade do cara. Mas essa moda vai pegar aqui no Brasil. A gente adora importar coisas que não prestam. Portanto, eu trouxe aqui o Orlando Lima para falar com a gente sobre isso. Orlando, obrigado aí pela presença mais uma vez, mano. Nada, eu que agradeço pelo convite, Arthur, audiência. Em primeiro lugar, Orlando, me fala uma coisa, cara. Foi impressão minha, eu que tô viajando aqui, ou meio que os seguranças não fizeram nada? Um cara que tava lá, ele, oh my gosh, security, né? Parecia um... Tipo, os caras estão vandalizando a obra de arte, o cara tá... segurança, por favor. E aí chega o segurança com um radinho e não faz nada, irmão. Foi impressão minha ou isso realmente aconteceu? Em todos os lugares que a Just Stop Oil protestou, nunca teve resistência. Na verdade, eles nunca chegaram a serem presos após esse vandalismo. Se você entrar agora no site da organização, você vai perceber que eles colocam ali sobre as sentenças. Eles nunca foram condenados à prisão. Sempre conseguem fazer acordos, admitem certas transgressões e pronto. Acontece que esse grupo, e é importante a gente entender isso, foi fundado apenas em 2022, fevereiro de 2022. Como que um grupo fundado em fevereiro de 2022 consegue ter toda uma agência jurídica, toda essa assistência jurídica para poder ajudá-los após o vandalismo? Como consegue, por exemplo, estar em tantos países atuando desta mesma forma? Perceba, sempre eles vão em museus e buscam vandalizar museus e obras de arte que são valiosíssimas, o seu valor histórico-cultural gigante, e nada acontece. Eles conseguem parar estradas em diversos locais do mundo, e você pode ver que há diversos casos onde a polícia protege eles. Qualquer pessoa que tentar sair do carro e tirá-las do caminho serão impedidos pela polícia. A polícia está ali para proteger um protesto que impede o ir e vir. Como que uma organização fundada em fevereiro de 2022 consegue ter tanto poder e tanta influência? Aqui que é importante a gente entender, Arthur. Quem está por trás desta organização são pessoas muito influentes. Um dos fundos da Hillary Clinton, ex-candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, financia a Just Stop Oil. Existe um fundo chamado Fundo Climático de Emergência Climática, que fica em Beverly Hills, e simplesmente esse fundo faz doações rotineiras a Just Stop Oil. Quem é que está por trás dele? Tem simplesmente uma das herdeiras da Get Oil, que é uma das grandes empresas de publicidade, adivinha do quê? De empresas petrolíferas. Mais do que isso, um grande empresário da área de energia renovável, energia verde, também financiou com milhares de dólares a Just Stop Oil. Estamos falando de uma grande confluência de dinheiro a favor desta organização. Por isso que, em pouco tempo de vida, ela consegue ter tanta capilaridade, atuar em tantos países diferentes e nunca serem punidos. O que eu vi ali, tem um vídeo que é em Londres, né, na Inglaterra, tem um vídeo que é no Louvre, em Paris, na França, e tem um vídeo que parece que a menina tá falando alemão, é isso? Ou eu tô enganado, Orlando? Sim. Já teve na Alemanha e teve também na Holanda, se não me engano. Teve na Holanda também. Então, quer dizer, sim, é o que você tá falando. Como é que pode esses caras realizarem essas ações em tantos países e meio que você sente que a galera não vai pra cima, né? Porque assim, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E como sempre, isso aqui não é teoria de conspiração, isso aqui é fato. Como sempre, você tem financiamento de gente graúda por trás e com certeza absoluta o interesse dessa galera não é... como é que eu posso dizer?
proteger o meio ambiente, né? Ou se preocupar com a fome, né? Que é um fantasma que simplesmente não existe, né? Dessas famílias que eu não sei de onde eles tiraram isso. Enfim, né? Enfim, temos esse problema. Não, Arthur, e assim, você pode ver, eles estão falando sobre fome, sobre a preocupação com a comida, mas fazem uma campanha ostensiva contra o agronegócio em diversos lugares do mundo. O Brasil tem um agronegócio achincalhado pelos ecologistas histéricos. Na Holanda, que tem um dos agronegócios mais tecnológicos e pujantes do mundo, eles fizeram protestos e conseguiram influenciar a política pública do país, a ponto de fazendeiros terem suas fazendas confiscadas pelo governo para diminuir a produção, entre aspas, né? Diminuir essa produção. Por exemplo, na Holanda, que tem um dos agronegócios mais pujantes e tecnológicos do mundo, eles conseguiram fazer protestos e influenciar a política do país a ponto de fazendeiros terem suas fazendas confiscadas sob o mote de, entre aspas, reduzir a produção de dióxido de carbono. É um absurdo. Se eles são contra a fome, por que estão indo contra o agronegócio que alimenta famílias? Não, e é uma questão assim, é uma questão matemática, tá? De onde sai a comida que alimenta as pessoas? Sai do MST? Aqui no Brasil? Não. Sai de agricultura familiar, de subsistência? Não. Sai de agronegócio. Outra coisa, é importante frisar, cara, que o problema da fome no mundo, dois fatos. Número 1, ele não é causado pela falta de comida. Ele é causado pela dificuldade de você levar comida até as pessoas que passam fome ou da produção de comida nesses locais. O mundo produz comida, inclusive em excesso. O problema é justamente esse. É de você levar comida até lá ou de fazer com que esses países que têm dificuldade consigam produzir e ser autossuficientes na sua alimentação. Segundo ponto, os países mais capitalistas são os países que tiram as pessoas da miséria nas maiores velocidades. Onde que você erradica a pobreza e a miséria com mais facilidade, com mais velocidade? Justamente nos países mais capitalistas, com mais liberdade econômica. Então, é basicamente um contrassenso baseado só em ideologia. E, assim, esses caras que estão na ponta, o tontinho que vai lá quebrar um vidro, jogar uma sopa de tomate, fazer um protesto, pintar o cabelo de roxo, esse cara é um ideológico, tá? O cara que tá por trás dele, o cara que tá financiando, não é ideológico. Esse cara tem um interesse muito capitalista por trás e usa essa galera que acredita nessa agenda para fazer esse tipo de coisa, né? Aí, Orlando, veio uma segunda questão. É óbvio que a questão ambiental ela é muito importante. Ninguém aqui é terraplanista, né? Não, deixa, vamos acabar com a natureza, sei lá. Ninguém aqui pensa assim. Mas por que essa agenda ambientalista se tornou tão histérica nos últimos anos, cara? A pergunta é perfeita e você já deu um bom background para essa resposta. A gente pode pensar o seguinte: na minha tese que eu desenvolvo na Valete sobre capitalismo woke, eu digo que existem 3 pilares no mundo desenvolvido para o capitalismo woke. Você tem a ideologia de gênero, você tem o multiculturalismo e você tem a histeria ecologista. Perceba que eu não falei sobre ecologia, falei sobre a histeria ecologista, que é exatamente essa distorção, o extremismo. E aí, nessa histeria ecologista, eles perceberam que há uma forma de você fazer toda uma mudança, uma reorganização das forças produtivas no mundo. Por isso que uma Just Stop Oil é tão forte hoje para poder fazer esses protestos na Europa e nos Estados Unidos. Eu também trabalho na Valete um conceito que eu chamo de engenharia de 5 eixos. Vamos pensar, Arthur, que há 5 eixos onde existe uma corrente passando por esses eixos. Ou seja, eles trabalham em conjunto. São eles: universidades, fundações, mídia, política e organizações supranacionais. São esses os 5 eixos. A Just Stop Oil está no 2º eixo, que é de fundações. O papel dela é o quê? Pegar ideias que estão dentro da universidade, levar para a sociedade civil e botar no debate público. E pressionar, e aí é que vem, né, fazer pressão social sobre os políticos. E ela tem a mídia para dar realmente essa reverberação como caixa de ressonância de suas ações. Um movimento que nasceu em fevereiro de 2022 está a todo momento na mídia. Isso não é normal, isso não é orgânico.
há por trás toda uma fundamentação entre eles, toda uma forma de organização para que as ações ajam de forma conjunta. Então, nesses 5 eixos, a Just Stop Oil, que como uma fundação, uma organização, ela está ali para fazer o quê? Com que o eixo político compre essa ideia e consiga positivar em lei só uma toda coisa, essa Orlando, histeria ecologista. Só uma coisa que você falou é o seguinte, vamos dar um exemplo do que acontece aqui no Brasil. É comum e é normalizado, né, para as pessoas você entender alguns setores, né, do nosso país como os vilões. Então, por exemplo, você chega para uma pessoa e fala assim, cara, os povos indígenas, os povos originários, esses são bonzinhos. O produtor de soja, esse é malzinho. O cara nem sabe por quê. Ele só sabe que um é bom, o outro é mal. Né? Aí você vai ver, por exemplo, você pega a Anitta, você pega o Alok, eles passam essa impressão como se eles tivessem conhecimento de causa, né? O Alok lá com o cocarzinho, a Anitta falando que quer devolver a terra dela, a casa dela por um índio, porque a gente é tudo invasor e não sei o que lá. Eles fazem um negócio desse e as pessoas, sem entenderem nada, compram essa ideia. Aí você gera uma demanda social para que a liderança política atue dessa forma. Mas é um debate muito superficial. Ninguém analisou dados evidentes. Não. É só ideologia. É só ideologia sendo passada de uma forma rasa, cara. Então, assim, é o que eu tô falando. Isso vai chegar no Brasil, né, cara? Mas, enfim, desculpa aí, pode continuar. Com certeza vai chegar. Até porque o Brasil acaba sendo um bom laboratório para essas ideias. Primeiro porque o Brasil tem uma facilidade muito grande para que qualquer tipo de militância extrema se enraize. Porque é um país muito volátil nesse sentido. Falta realmente uma fundamentação teórica. Segundo, por isso que também é importante fazer uma espécie de estruturação, e é isso que eu busco fazer nas páginas da Arbalete, estruturar essa ideia, até mesmo para que quem esteja lendo comece a ter uma visão até mais lúdica do caso e consiga entender como esses eixos funcionam. Agora, quando a gente vai pensar sobre por que, então, que essas organizações atuam e por que fazem tanta pressão sobre o eixo político. É simples. Existe hoje o que chamam de agenda ESG, que pega ali ambiente, social e governança. É uma agenda que faz o quê? A gente pode resumir da seguinte forma. É a substituição da governança, retirando o controle da política pela governabilidade corporativa. Ou seja, grandes corporações, a partir dessa agenda ESG, estão pegando para si a forma de governança do mundo. E o eixo político apenas faz a reprodução desta nova forma de governança. É por isso que, quando certos países não aderem a essa agenda, ou seja, o eixo político nacional está contrário a essa agenda, há toda uma forma de sanção. Essas sanções podem ser de outros países ou organizações como ONU, OMS, Fundo Monetário Internacional, contra esse país, ou mesmo grandes organizações, grandes corporações ali, multinacionais, saindo daqueles países, retirando o capital daqueles países, de modo a pressionar economicamente o eixo político daquele país para comprar diversas ideias. O Brasil é um país que está sujeito a esse tipo de pressão. Por quê? Primeiro que a gente tem um grande atrativo para o mundo, que se chama Amazônia. Nós temos ainda, além da Amazônia, tem o Pantanal. Nós temos realmente um grande atrativo para o mundo. Só te interrompendo mais uma vez, Orlando. Eu vi uma notícia hoje, que menos de 1% do fundo prometido por esses países para salvar a Amazônia foi pago, né? Então, na hora de fazer o discurso prometer grana, né? Porque esses caras já se desenvolveram, né? E soltaram carbono e acabaram com o meio ambiente, né? Não é verdade? Porque eles se desenvolveram. Agora, na hora da gente se desenvolver, pera lá, velho. Não faz isso não, eu vou te ajudar com grana. Menos de 1% daquilo que eles prometeram chegou aqui, né? Desculpa, mas pode continuar. E você pode ver que é exatamente isso. Eles se desenvolveram sem seguir as próprias regras que impõem aos países subdesenvolvidos e que estão em desenvolvimento. Esta é uma forma
de conseguir manter a posição privilegiada desses países no arranjo global das economias. É uma forma de você fazer o Brasil não progredir. Se a China comprasse essas ideias, a China não estaria com crescimento pujante e podendo, por exemplo, desbancar os Estados Unidos. A China tem números terríveis na questão ambiental. Contudo, ela não se curvou, o país, a China, não se curvou a essa agenda e, por isso mesmo, continua tendo crescimento pujante. O Brasil, que está em desenvolvimento e é muito, nesse caso, muito afetado pela agenda ambientalista europeia e americana, vê toda a sua possibilidade de crescimento Poxa, qual era a palavra que eu ia usar? Limitada. Como? Limitada. Limitada, obrigado. Vê toda a sua possibilidade de crescimento limitada. A gente tem uma ministra de Estado, a Marina Silva, que impede o desenvolvimento brasileiro para poder cumprir a agenda do Partido Democrata Americano em solo brasileiro. E isso acontece por quê? Porque há organizações fortes suficientes para fazer pressão em governos fracos. E no Brasil, estamos cansados de governos fracos. Pois é. Orlando, muito obrigado pela sua participação, cara. Eu espero que todo mundo que tenha assistido esse vídeo, hoje um pouquinho mais longo do que o normal, né? Talvez num assunto que não seja tão popular, tenha aprendido um pouco mais para que você saiba, na hora de passar isso para frente, quais são os reais problemas, né? Que o problema não é só molho de tomate na obra de arte. O problema é muito mais fundo. E agora, você que assistiu tudo, você sabe exatamente qual é. Repasse essa informação e faça a sua parte. Muito obrigado, um abraço e vamos questionar tudo. Só um minutinho, Orlando. Desculpa, deixa eu só atender porque estão me ligando muito aqui. Alô? Da onde fala? Quando vocês ligarem uma vez e a pessoa não atender, é que ela não pode atender. Eu não posso falar agora, tá? Obrigado. Cavalo! Mano, vai se fuder, mano. Não é foda isso, velho. Fala, você tá no meio da entrevista, a pessoa ficar ligando mais de uma vez, velho. Vai tomar no cu, mano. Desculpa aí, Orlando, vamos lá. Ô, Léo, depois se ficar engraçado, mete isso aí em algum trecho do vídeo aí, sei lá, mano. Pelo menos salva, pelo menos aproveita esta porcaria desses lixo aqui, tá? Pra divertir o inscrito, vai, sei lá. Desculpa aí, Orlando, continua aí, vamos lá. Boa, vamos lá.